Estamos na semana aí do Dia Internacional da Mulher e para falar um pouquinho sobre a mulher, sobre prevenção, sobre cuidados, eu estou aqui com a doutora Lenira, que é a ginecologista aqui do Hospital Amaral Carvalho, mais uma vez no programa, adoro. Obrigada, doutora. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Imagina. Então, vamos falar um pouquinho com a mulherada, né, aproveitando aí a semana dela, de prevenção, né? Nossa semana? Nossa semana, né? Não só delas, né? Mas nossa também, né? Como que a gente pode se cuidar, se prevenir, olhar mais pra gente? Porque eu falo que hoje em dia a mulher está muito assoberbada, né? De tarefas, de coisas, e às vezes esquece de cuidar dela mesma, né, doutora? Pois é. Então, assim, bom, primeiro, né, um prazer estar aqui com vocês, conversando. Eu acho que nós precisamos de um dia para nos lembrar da nossa importância, né? Da importância de nós nos cuidarmos, da importância da mulher para a sociedade, para a criação dos filhos, para a harmonia da sociedade, para a harmonia do lar. E nós somos cuidadoras por natureza, né? A gente quer ter filhos, a gente cuida do marido, dos pais, quando não cuida de ninguém, arruma gato e cachorro. Então, na verdade, nós temos esse instinto de cuidado, mas na maioria das vezes nós cuidamos de todo mundo, mas nós não nos cuidamos. Mas ainda assim nós levamos vantagem, porque a mulher se cuida muito mais do que o homem. Né? Então a gente tem preocupação, ainda que muitas vezes pela parte estética, que nós nos preocupamos, mas nós nos preocupamos em ter uma alimentação melhor, né, em ser mais saudáveis, até porque a nossa vida, depois que nós temos filhos, também tem outro valor. Né? Então passa a ter um outro valor, então você se cuida para cuidar. Mas assim, é muito importante, eu acho que isso é um ponto importante mesmo a se destacar, os cuidados que nós temos que ter com a nossa saúde. Desde a criança, com a higiene que a criança deve ter, que a mãe deve ensinar para a criança, né, porque a genitália feminina ela é mais exposta a infecções, é mais exposta a contatos, a alérgenos. Então, desde esse cuidado da higiene pós-micção, pós-evacuações, isso é importante. E mesmo a adolescente, é muito importante que a adolescente tenha uma orientação em relação à alimentação, porque a adolescente obesa, ela tende a ter distúrbios menstruais, ela tende a ter tendência à doença cardiovascular mais precoce, à infertilidade, né? Então, desde criança, desde adolescente, nós temos que estar tomando cuidado desse organismo, que eu digo que é superior, né? O organismo feminino é superior. Então, que requer alguns cuidados. Então, desde esse começo. E aí nós temos uma fase bonita da adolescência, que é início da vida sexual. Hoje, as meninas, em média, a maioria inicia a vida sexual ainda na adolescência, antes dos 18, 19 anos de idade. E aí nós temos que destacar alguns cuidados. Né, principalmente em relação à doença sexualmente transmissível, a higiene, a prevenção de gravidez precoce, indesejada, que é muito frequente. Então, hoje não faltam informações, mas às vezes falta cuidado. Né? Não falta acesso à informação, mas falta conscientização. Falta falar sobre isso, pensar que a adolescente ela é um pouco inconsequente. E a mãe não enxerga a mulher, né, naquela menina de 16, 18 anos. Então, é importante que a gente tome esse cuidado, porque é a mulher do futuro, né, a adolescente, é a mãe do futuro. Então, para essa fase da adolescência, eu gostaria de destacar 3 pontos. O primeiro deles, que é de suma importância, né, já no começo da adolescência, entre 9 e 12 anos, a vacina contra o HPV. Então, as mães têm muitas preocupações em relação à vacina. Vou falar olhando para as mães. Não tenham medo, a vacina do HPV é uma arma muito poderosa que nós temos contra a principal doença sexualmente transmissível, que é o HPV. Então, as vacinas estão disponíveis gratuitamente no Sistema Público de Saúde para as meninas dos 9 aos 12 anos e agora também para os meninos, em 2 doses, que são as doses orientadas mesmo, que tem indicação nessa fase. Você fala, mas na rede pública faz só 2 doses, na rede privada faz 3? Não, depende da faixa etária. É a mesma vacina que é feita, né? Tanto faz na rede pública quanto na privada. Então, é muito importante destacar isso nessa fase da pré-adolescência, que é o momento da vacina contra o HPV. E é só a mãe ir com a filha ou com o filho com a carteira de vacinação no posto. Com documento de identidade, comprovando a residência no município, no posto né, do seu bairro, que ela vai fazer as 2 doses. Faz a primeira e já é agendado para fazer a segunda depois de 60 dias.
É bem importante isso. Então, bom, vamos lembrar disso, né? Porque é um tema que é falado hoje nas escolas também, né? Esse ano nós vamos estar trabalhando com os alunos de novo. Nós fazemos um projeto que chama Futuro Sem Câncer, no programa de prevenção, e nós vamos trabalhar novamente esse ano com os alunos, geralmente é no segundo semestre, para lembrar essa importância. Mas eu acho que nós não podemos perder nenhuma oportunidade de fazer esse esclarecimento. Sim. Então, eu disse 3 coisas a destacar nessa fase da adolescência. Então, a segunda é a gravidez indesejada. Então, é importante que exista esse diálogo entre mãe e filha, ou então que as meninas tenham liberdade de procurar ginecologistas nas unidades de saúde para aprender como é a anticoncepção, o uso da pílula anticoncepcional. Hoje não existe risco para o uso da pílula, então essa história da trombose, da câncer, isso não é real. Uma quantidade mínima de mulheres vai ter tendência à trombose com o uso do anticoncepcional, e é uma seleção que depende do histórico, e principalmente da hereditariedade, né, do histórico familiar dessa mulher em relação à ocorrência de trombose. E quando a mulher usou durante 1 ano anticoncepcional, isso não aconteceu nada, ela não tem trombofilia, ela não tem risco de trombose induzida pelo anticoncepcional. Então, tudo isso tem que ser conversado, porque às vezes elas falam, não vou usar anticoncepcional, porque engorda, porque dá celulite, porque dá trombose, e não é verdade. Eu engordei depois que eu tomei anticoncepcional. E não lembra, né, que começou a tomar anticoncepcional porque começou a namorar e só sai para comer, né? Algumas pílulas, realmente, a progesterona faz retenção de líquido. Mas tem uma gama hoje, o que mais tem é composições e doses diferentes mais adequadas. Então, eu acho que isso é uma orientação mesmo. Incha é ficar grávida na adolescência, né? Porque o corpo não está preparado, então é gravidez de risco, com estria, quer dizer... O caos é a gravidez, né, fora da adolescência. E também doença sexualmente transmissível. Deixa eu aproveitar uma oportunidade aqui para dizer. Hoje, o Papa Nicolau ele não precisa ser colhido antes dos 25 anos. Não. Então, nós recebemos muitas mulheres para colher Papa Nicolau, meninas, e nós fazemos uma orientação, mas é muito raro você ter um tumor nessa faixa etária. Então, a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde seguem a orientação do início de 21 anos. De 25. Nos Estados Unidos, eles começam com 21, mas estatisticamente não tem diferença. Mas não quer dizer que essa menina não precise ir ao ginecologista, porque as outras doenças sexualmente transmissíveis, elas são muito incidentes nessa faixa etária, inclusive o HPV. Mas ele não vai afetar causando lesão que o Papa Nicolau detecte, ou que seja lesão precursora ou predisponente para o câncer do colo. Mais importante nessa faixa etária é, por exemplo, gonococcus, sífilis, clamídia, que são doenças que são mais incidentes, né, assim, que são frequentes, que são adquiridas pela falta do uso do preservativo e que podem levar à infertilidade e algumas doenças até mais graves, né, no caso da sífilis. E que a gente pensa que não é comum, mas elas estão voltando com tudo, estão ficando bastante comum por causa do comportamento sexual atual, que é diferente, né, de 30 anos atrás, por exemplo. Então, é importante que se destaque o uso do preservativo nas relações, nas adolescentes, ou quando existe, numa fase que existe uma mudança maior, né, de parceiro, namora, termina. Então, você está... Eu digo que é que nem pendrive, né? Você vai colocar seu pendrive em qualquer computador, aumenta o risco de você pegar um vírus, né? Uma doença sexualmente transmissível. Não, para pegar um termo assim que as meninas entendam, né? Da adolescência. E qual a idade ideal para quem tem filha menina, né? Tá marcando uma consulta na ginecologista? Eu acho que o ideal é que exista muito diálogo entre mãe e filha. Mas, quando começar a menstruar, então, por exemplo, o que a gente faz com as meninas? Ensina a observar ciclo menstrual, ensina a prevenir, por exemplo, endometriose. A endometriose é uma doença muito frequente, que tem se tornado mais frequente porque as mulheres têm adiado a primeira gravidez. Então, meninas que têm cólica, que têm fluxo menstrual abundante, coitadas, né? Ficam sofrendo, adolescente, 14 anos, 16 anos, vazando na escola, indo embora porque tem cólica. Quer dizer... Hoje a gente tem tanto recurso, né? E esse cuidado, a pílula anticoncepcional, o bloqueio da menstruação nessas adolescentes previne osteoporose, previne endometriose, previne várias outras consequências, né? Como anemia, por hiperfluxo menstrual. Então, acho que quando ela começa a menstruar, ela já merece um cuidado.
para saber como que vai ser o fluxo, qual a tendência de ganho de peso, sem ganho de peso, se vai iniciar a vida sexual, orientação sobre doença sexualmente transmissível. É importante que a mulher saiba se cuidar desde o começo, desde essa fase de mudança da infância, né, dessa transição da menina para a mulher, né, que é a adolescência, que é bem importante. Sabe uma coisa muito importante que eu disse aqui, às vezes suspender a menstruação, né? Então, eu disse do mito do anticoncepcional, que a gente acha que dá câncer ou que tem risco de trombose. Então, não tenham medo, existe um anticoncepcional para cada pessoa, né? Quer dizer, é só a gente achar. Eu costumo dizer que remédio é que nem roupa. Você vai lá na boutique e você fala assim, olha, meu manequim é 40, eu quero uma roupa nesse estilo. Não é a primeira, né, que você pega que vai te servir, você tem que provar. Né? Então, remédio é assim, às vezes você não consegue encontrar um que seja adequado, que combine com o seu organismo já na primeira tentativa. E aí você vai trocando, porque existem várias outras possibilidades e composições e doses, né, que podem ser adequadas. Então, não pode ter medo de pílula e nem de parar de menstruar, né? Deixa eu ver essa história, então, que as mulheres não menstruam mais, né? Não é necessário mesmo. Para algumas mulheres é totalmente dispensável, para outras é até terapêutico. Por exemplo, a menina que menstrua muito, que faz anemia, que tem muita cólica. Então, isso tem que procurar mesmo o ginecologista para fazer essa orientação, que muitas vezes é o mais adequado. Então, é muito importante realmente a mãe dessa adolescente já vir conversando, porque antigamente as mães não falavam, né? A minha mesmo nunca conversou. Você é nova, né? Então, mas antigamente era pior ainda. Então, as mães que têm os filhos hoje, talvez já tenham tido mães que tivessem oportunidade de diálogo, né? Eu espero que sim, que as mães mais modernas estejam abertas a isso, né, doutora? Sim, e depois cria um vínculo de confiança. Claro. Que isso é importante entre mãe e filha, né? Muito mesmo. Então, falamos das adolescentes e agora a vida reprodutiva, seria? Isso porque mais ou menos a gente divide em fases da vida da mulher. Então, digamos, quando sai da fase da adolescência, de 18, 20 anos, essa mulher ela já tem objetivos, ela já começa a ter uma preferência em termos de relação, né, de relacionamento humano. Então, ela passa por uma fase, antigamente a gente falava, entrou na fase reprodutora. Hoje as mulheres têm adiado muito gravidez, né? Se você for em que época vai engravidar? Vai para a universidade, arruma um emprego, ou se não vai para a universidade, que é uma estabilização financeira, econômica, afetiva, né? Então, hoje as mulheres estão adiando muito a gravidez, em torno de 28, 30, tem sido a média da primeira gravidez. Isso também tem consequências, porque se essa mulher estiver se expondo à doença sexualmente transmissível, pode comprometer a fertilidade, podem aparecer outros problemas, como cistos de endometriose, miomas. Então, ela sempre tem que estar com esse cuidado. Né? Nessa fase, já aos 25 anos, ela já deve começar a fazer o Papa Nicolau. São 2 exames consecutivos anuais, faz um ano, faz um outro ano. Aí, se os 2 são negativos, pode ser espaçado a cada 3 anos, que estatisticamente não existe diferença. Tá? Às vezes a mulher quer fazer a cada 6 meses, a cada ano, não é necessário. Ou quer fazer, para fazer diagnóstico de corrimento, não é necessário. O Papa Nicolau é um rastreamento do câncer de colo. Ele tem, sim, alguns diagnósticos paralelos, mas o mais importante é que ele seja encarado como uma grande arma para que a mulher não morra de câncer do colo. E essa é a fase que, então, as mulheres começam a ter filhos. Muito importante que o médico seja procurado antes de engravidar. Que existe um preparo, né? Então, existem algumas vitaminas que diminuem o risco de malformação, corrige-se a anemia, orienta-se melhor época, né, para a gravidez, o que faz se engravidar, se não engravidar. E, claro, que eu acho que ninguém discute mais a importância de pré-natal, de acompanhamento antes do parto. Hoje existe até plano de parto, a mulher pode, para não ficar insegura, deixar bem claro que tipo de segmento que ela quer no momento em que ela for ter o seu bebê. Então, isso é importante. Salientar a importância da amamentação, né? Porque a amamentação para o filho, em termos de defesa imunológica, é fantástico. Para as mulheres não ter medo, por exemplo, de parto normal. As mulheres têm medo de parto normal. Tem medo de gente, dor, até então, né, até 30 anos atrás, só se nascia por parto normal. Né? Claro, existe, mas existem recursos também para você sentir menos dor. Então, a cesárea, teoricamente, ela deveria ser uma exceção, mas isso é
assim, uma relação médico-paciente no momento do parto, que isso também é importante para que elas se sintam seguras. Mas, assim, não sou mais obstetra, mas na época que eu era, às vezes o paciente chegava quase em período expulsivo pedindo cesárea, né? Quer dizer, você tem que ter uma segurança maior. E hoje tem tanto recurso, né, para você ler, para você se informar. Sim. E essa fase, então, aí já que nós estamos dividindo por fases, quando a fase reprodutora, então, que é o ápice da fertilidade da mulher, geralmente até 35, 38 anos, quando o fluxo começa a se tornar irregular, quando a pilha, né, quando o ovário começa já a dar sinais de que vai começar a ficar deficiente. Então, aí existem mulheres que já a partir dos 38, 40 anos começam a apresentar algumas irregularidades, né, alguma mudança do ciclo, aumento de fluxo. Essa é uma fase muito importante, porque nessa fase que nós começamos a cuidar dessa mulher na terceira idade, cuidar para que a transição da menopausa seja adequada e prevenir alguns tipos de tumores. Por exemplo, começa rastreamento de câncer de mama para as que são de maior risco. Nós começamos a prevenir essas irregularidades menstruais para evitar um dos tipos de tumores que mais está crescendo, que é o câncer de endométrio. Né? Nessa fase, ela já tem menos risco de ter câncer do colo, porque já estão saindo desse período de contaminação pelo HPV, mas já começam a apresentar irregularidade menstrual, tendência a ganho de peso. Então, a gente já começa a cuidar disso, aumento de colesterol, hipotireoidismo. Então, é uma fase que você começa a preparar essa mulher para a terceira idade, que vai começar lá nos 60 anos, mas nesse período de pré-menopausa, de alteração menstrual. Então, você vê que a mulher ela pode se cuidar do ponto de vista orgânico, não só de órgãos, né, genitais associados à reprodução, como mama, útero, colo de útero, mas no geral. Então, existe uma abordagem geral. E quando começa a ficar mesmo irregular o ciclo, parar, porque aí vem a discussão. Vou precisar de reposição hormonal, não vou precisar de reposição hormonal. Mais uma vez, não tem que ter medo de hormônio. Tem mulheres que se beneficiam muito do tratamento hormonal na menopausa, tem outras que não podem usar. Então, é sempre uma individualização. Não é? Mas, muito, assim, para a gente prevenir osteoporose, para prevenir doença cardiovascular, infarto precoce, uma coisa muito importante que as menopausadas têm e muitas vezes se esquecem de tratar é a deficiência de estrogênica genital. Então, elas começam a ter ressecamento vaginal, dificuldade para a relação sexual, e isso culmina com perda urinária, né? Mais tardiamente. Então, todos os sintomas, às vezes a mulher fala assim, não quero fazer terapia hormonal. Tudo bem. Todos os sintomas da menopausa, como onda de calor, insônia, desânimo, que são do pico, do início da menopausa, isso tende a passar mesmo. Então, elas falam assim, não, eu nunca senti nada, nem precisei de tratamento hormonal. Quando você vai olhar, ela não consegue ter vida sexual, a vagina está totalmente ressecada, com infecção urinária, infecção secundária, e essa é uma característica que tende a piorar com a idade. Então, eu brinco com elas, olha, mesmo que você não tenha vida sexual, você precisa ter esse cuidado para evitar infecção urinária, para evitar usar fralda, né, depois, quando fazer xixi na calça, entendeu? Então, são cuidados que também são hormônios tópicos, hidratantes tópicos, quer dizer, de uso só local, que não aumenta risco de nada, pode ser usado, e hoje a gente tem alternativa até para quem já teve câncer de mama, que tem contraindicação por hormônio, quer dizer, é um cuidado a mais, osteoporose. Então, tem várias coisas que a mulher pode direcionar esse cuidado de si, não é? Para ter uma vida saudável, longa, para ser tá ali vivenciando a sua sexualidade com o seu parceiro, a sua característica feminina, né? O seu aspecto feminino. Sim. Então, eu acho que é importante. Hoje, a mulher ela ocupa tantos lugares, né, na sociedade, no âmbito profissional, no âmbito pessoal. A gente tem tantos recursos para estar sempre bonita, bem arrumada, bem, né, assim, de bem com a vida, em todas as fases. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar esses recursos do ponto de vista, né, de atendimento, de saúde da mulher, que hoje a ciência oferece, né, e predispõe. Com certeza. Muito bom, doutora. Tem algum recadinho para deixar? Também te deixei fazer pergunta, né? Mas eu adoro isso, né? Flui, é muito bacana. Eu acho assim, a Jaús tem várias unidades básicas de saúde com ginecologistas. Vou puxar a sardinha. O programa de prevenção ele está à disposição das mulheres. Nas unidades básicas, os ginecologistas colhem a citologia. Nós temos a nossa unidade fixa, que é no
na Rui Barbosa, né, que a gente faz rastreamento de câncer de endométrio, de vulva e colo de útero. Então, as mulheres, para vir, elas precisam estar só com um documento de identidade. Importante salientar, para colher Papa Nicolau, não tenha relação nos 2 dias anteriores, não use nenhum tipo de creme vaginal que atrapalhe a qualidade da coleta, não pode estar com um fluxo menstrual. Nem pouquinho, nem finalzinho, nem comecinho. Né? Sendo assim, né, estando nessas condições, só vir, né, com um documento de identidade, ela é atendida gratuitamente, todo o tratamento pode ser feito, se for necessário, na própria unidade. Olha a facilidade. Então, não deixe para lá não. Vamos se cuidar, vamos cuidar da nossa saúde. Procure, então, sempre o seu ginecologista. Doutora, obrigada. Comemorar o Dia Internacional da Mulher com saúde, Exatamente. Né? Seguras de si, sexualmente, fisicamente. Né? Acho que nós merecemos. Oh, se merecemos. Obrigada, doutora, mais uma vez. Sempre à disposição. Agradeço. Um beijo, gente. Um beijo, gente. Adoro.